Bom dia, pessoal. Acabei de levantar, quinta-feira hoje, 6 horas da manhã. E começar o dia já tomando aquele cafezinho, comendo um pãozinho com pasta de amendoim. Hoje a gente vai treinar ombro, que é uma das partes mais importantes do seu shape. Então é isso. Hoje o treino vai ser monstro. Pessoal, por que que o ombro é um dos mais importantes para você treinar? Porque ele é a ponta do shape em V, principalmente o lateral de ombro. É onde define o seu shape, se ele vai ficar em V ou se ele vai ficar quadrado. E eu vou mostrar para vocês como eu treino, para vocês pegarem umas dicas. Pessoal, igual no vídeo anterior, tive que dublar uns pedaços porque tava muito barulho na academia. A gente começou esse treino, apesar de ser um treino de ombro com exercício de peito, por quê? Porque nessa semana a gente estava estimulando mais o peito. E aí, pra gente ter um efeito melhor, a gente coloca 4 séries de peito antes de todos os outros treinos. Aí o Gabrielzinho tá fazendo um supino inclinado, né? Pra estimular principalmente a parte superior do peito. Dá pra ver que ele tá um pouco cansado, porque ele já treinou peito outro dia na semana, né? Mas tá aguentando bem até, né? 20 quilos em cada lado não é pra qualquer um. Perceba que ele faz com bastante calma, movimento bem fluido. Isso é importante. Não adianta você fazer de qualquer jeito. Tem gente que vem na academia e joga o peso com tudo, puxa com tudo, faz tudo muito rápido. Não adianta. Isso não é um treino de hipertrofia. Treino de hipertrofia tem que ser bem devagarinho, principalmente na excêntrica, mas também na concêntrica. Senão, não é efetivo. Bom, explica pra galera o que você tá fazendo. Bom, agora a gente vai fazer o manguito. Todo treino de ombro tem que começar com manguito, né? Aquecer o manguito. Aquecer o manguito. Que é qual músculo? É aquele que deixa nossas costas retas. Não deixando assim, nem assim. Isso aí. As costas assim. Bom, depois de treinar manguito, a gente vai fazer outros exercícios, mas é muito importante aquecer o manguito quando a gente vai treinar. Por que que é importante? Porque o manguito ele dá uma sustentação pro corpo, pro tronco, né, especificamente. Então ele é um músculo ou uma área, né, que pega vários músculos, muito importante para postura. Sabe aquela pessoa que fica com o ombro caído, que anda com a cabeça meio baixa assim, jogado para frente? É porque o manguito é fraco. Então o manguito é excelente para você aquecer, por quê? Porque não se busca muito hipertrofiar o manguito, se busca ganhar resistência com ele, para que você aguente ficar com ele contraído o dia todo, travando o seu corpo na posição correta. Então ele é ótimo, você faz resistência nele e já aquece o ombro. É perfeito, é um combo ótimo. Você pode perceber que se você for ver um treino do Cariani, por exemplo, de um cara grande, assim, tipo Muzi, etc., eles vão sempre começar o treino de ombro treinando o manguito. Exercícios com várias repetições, assim, 10, 15, 20 repetições. Bom, depois a gente foi fazer uma elevação lateral e essa academia é bem interessante que tem uma máquina de elevação lateral. Então, olha que maneiro. Você põe o peso, a máquina fixa o seu movimento e você ergue o braço dela. Bem interessante porque com a máquina é mais fácil de você travar o seu movimento, porque você não tem que ficar segurando, fazendo força para manter o seu braço no lugar correto. Você só executa a elevação. E tem muitas vantagens nisso. O grande problema da máquina é que você tem que saber, assim como o exercício normal com halteres, qual é a posição correta. Repare que o Gabriel dá uma leve inclinada com o tronco para frente e ele ergue como se ele fosse jogar um peso para o lado, que é assim que é o movimento correto da elevação lateral. Se você não ergue assim, se você tenta encolher os ombros, você vai pegar muito trapézio, que não é o que a gente quer. Ó, veja agora na elevação lateral, acho que dá para ver nesse ângulo um pouquinho melhor, como o movimento parece que é puxado pelo cotovelo. O braço se ergue como se tivesse alguém puxando pelo cotovelo. Ou, de uma outra maneira, como se alguém estivesse jogando o peso para o lado. Como se ele fosse arremessar o peso para o lado. Esse é o movimento correto de uma elevação lateral. Se a tua elevação lateral não é assim, não adianta, meu filho. Você está perdendo tempo na academia. Você está estimulando outros músculos, principalmente o trapézio, e não o ombro.
E o lateral de ombro, como o Gabrielzinho falou, é muito importante para o shape. Depois disso, a gente fez um desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é muito bom pro lateral de ombro. Ele pega um pouco o anterior também? Com certeza. Mas, cara, um bom lateral de ombro é construído com elevação e com desenvolvimento. E na máquina é melhor ainda, porque você consegue pôr mais peso. Veja quanto peso o Gabrielzinho estava pegando já nesse dia. 15 quilos, não é qualquer academia que vai ter um halter de 15 quilos. Sem contar que existe uma instabilidade, né? A pessoa tem que fazer força para segurar, para não cair para trás nem para frente. Na máquina já é mais travado, fica mais fácil fazer o movimento. Depois disso a gente fez unilateral. Unilateral é muito legal porque você tem a oportunidade de focar especificamente em cada braço e ver se você está fazendo o movimento correto. Às vezes, quando você está fazendo o movimento com os dois braços, você esquece de um, esquece de outro, não presta muita atenção, faz mais força com um, faz mais força com o outro. Unilateral é uma oportunidade ótima para verificar isso. Se você está fazendo correto, se está sentindo o ombro. Sentir o ombro no exercício de ombro é sensacional. É muito importante, é essencial, eu diria. É importante em qualquer exercício, mas o ombro ele é muito complexo. É fácil você errar o ombro. Eu diria que o ombro é tão difícil quanto costas. A pessoa muitas vezes treina por anos e não sente o ombro. Ela tá lá treinando trapézio e acha que tá arrasando. Tô erguendo muito peso. Não. E tá lá só fazendo trapézio. Tá ficando com aquele trapézio de cupim. Parece uma montanha. Esconde o pescoço dele. Parece que a pessoa não tem pescoço. E o ombro fica pequenininho, fraquinho, escondidinho. Porque o cara não tá sentindo. E essas dicas que a gente dá, a gente tirou elas de vários locais, de livros, de dicas de instrutores famosos. Por exemplo, esse negócio de arremessar o peso para o lado. Leandro Twin fala muito isso, aprendi nos vídeos dele. A postura, que tem que ficar levemente dobrada para frente, aprendi isso com Sardinha. Eu vi um vídeo do Sardinha dizendo que é uma forma ótima de estimular. Por quê? Porque se a sua escápula tá calva, ou seja, se o corpo tá retinho para trás, você tende a usar o trapézio. Depois a gente fez, como vocês estão vendo, elevação frontal com halteres. A elevação frontal, ela pega mais o anterior de ombro. Mas repare que o Gabrielzinho tá fazendo uma pegada diferente. Ele não tá fazendo o polegar para cima. Ele tá fazendo o polegar virado, apontado para dentro. Ou seja, uma pegada pronada. A pegada pronada vai favorecer um pouquinho mais puxar o lateral de ombro, que é o que a gente queria nesse treino. Foi exatamente por isso que a gente fez essa pegada. Veja como é interessante. Só você rotacionar a pegada, pegar um pouquinho diferente, já muda completamente a dinâmica do exercício. Depois, claro, a gente foi fazer abdômen, que, como não pode ser diferente, pegou um exercício com peso, né, no cross. E olha que interessante. Infra no cross. Pois é, uma caneleira ali, prende no cross e ergue o peso. Veja que adaptar o abdominal para forçar mais usando uma carga, usando um peso, não é impossível, não é tão difícil igual a gente imagina. Basta só um pouquinho de criatividade, como precisa em qualquer outro treino, de qualquer outro músculo. O que acontece é que muitas vezes o instrutor tem preguiça de passar um negócio desse. Por quê? Porque vai atrapalhar, vai dar trabalho, vai ter que trazer banco, né? Vai ter que trazer um banco de lá do outro lado da academia para usar no cross, vai ter que ensinar o aluno a usar a caneleira, vai ter que cuidar do movimento que ele é mais complexo. Então o instrutor ele quer facilidade, ele está cuidando de 30 alunos de uma vez, né? Depois a gente fez o infra no banco inclinado, né? Veja que interessante. Mas você falou, Isaac, que os abdominais eles têm que ser tudo com peso. Não. Tem que ter abdominal com peso. Agora, se você faz um sem peso depois de fazer um com peso, aí ele vai pegar bem mais, concorda? Você já exaustou ele, você fez uma pré-exaustão nele com peso. Ele já tá fraco, tá cansado. Oportunidade ótima para pôr um exercício sem peso, porque agora você já tá cansado. Veja que como dá para você montar o treino de diversas formas diferentes, sendo bem efetivo. Não tem só um jeito de montar o treino, tem muitos jeitos diferentes. E esse dia a gente queria estimular muito o infra, por isso que começou com o infra lá, agora tá fazendo infra agora, mas não quer dizer que a gente não pegou outras regiões do abdômen, né? Como vocês sabem, qualquer livro de educação física vai dizer isso, o abdômen ele não contrai sozinho uma parte do abdômen, ele sempre contrai por inteiro.
A gente faz exercícios focando o infra, por exemplo, mas a gente sabe que vai pegar todo o abdômen. Só vai focar um pouquinho mais no infra, mas é impossível você contrair o infra sem contrair o supra, o oblíquo. Depois a gente fez o abdominal declinado, ou seja, é um abdominal mais focado no supra, né? Mas como a gente já tinha feito infra antes, o Gabrielzinho tá morrendo de dor no infra. Ou seja, funcionou 2 exercícios de infra antes desse, acabou funcionando como uma pré-exaustão. Olha que ele nem conseguiu fazer direito o exercício de tão destruído que ele estava. E perceba que, apesar dele estar um pouco cansado, ele está dando ênfase em dobrar o tronco. Eu sempre falo isso. O exercício abdominal é dobrando o tronco, não é estendendo o tronco, não é descendo, flexionando o quadril. Aí depois, como a gente queria estimular ainda mais o ombro, a gente fez um exercíciozinho de resistência, aí praticamente um aeróbico com o ombro. Esse exercício estava muito popular em alguns tipos de treinamento parecido com CrossFit, e ele é ótimo para estimular o ombro, ficar chacoalhando a corda. Acaba sendo mais puxado para resistência, mas depois de um treino tão pesado que a gente fez de ombro, pegou muito bem. Vocês vão ver como ele vai sair destruído desse treino aí. Então, pessoal, como vocês viram, treino de ombro bem pesado, porque, como eu já falei, é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque é o que vai definir o seu shape, se ele vai ficar em V ou não. E daqui a pouco eu vou mostrar o shape pra vocês. Até daqui a pouco. Chegando em casa já, aproveitar para ver o peso. Semana passada eu acabei não mostrando no vídeo, mas eu tava com 67 alguma coisa, 67.500. Vamos ver se eu engordei. 69,65. Já tá chegando perto da meta já. A meta é 90 quilos. Eu comecei com 55. E isso já tem 1 ano de treino. Mas esse progresso, a que se deve? A treino correto e alimentação correta. Tendo esses dois, o shape cresce. Dá pra ver que o ombro ficou bem redondinho, né? Que a gente tá treinando forte. Como eu tô dando ênfase no peito essa semana, ele também tá com bastante pump. Antigamente ele era negativo. O que vocês acharam? Eu tô gostando.